Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da série sobre Neemias. Hoje nós vamos trazer os princípios do capítulo 7 do livro de Neemias. Nós estudamos até agora do capítulo 1 ao capítulo 6 e extraímos muitos princípios sobre liderança, sobre administração, princípios de governo. Eu confesso que esse livro é um livro que me empolga muito, me empolga demais, porque, como eu disse lá na primeira aula, esse é o escrito, o maior escrito, o melhor escrito que foi deixado para a humanidade sobre liderança. Neemias carregava isso de forma muito excelente. Então nós vimos, quando ele recebeu a notícia, nós acompanhamos até agora o que já aconteceu até o capítulo 6 e hoje vamos para o capítulo 7. Como eu venho orientando vocês, não vou ler o capítulo todo. Vou trazer alguns pontos específicos, eu quero que a leitura vocês façam em casa, tá bom? Mas vamos lá. O capítulo 7 começa dizendo o seguinte, que uma vez reedificado o muro e assentado as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. E o primeiro princípio que a gente extrai daqui é o seguinte: nós não podemos fazer a obra sozinhos. Nós precisamos de pessoas com habilidades para nos ajudarem a reconstruir e a construir as coisas. Então, a gente observou que em todo o tempo Neemias coordenava uma equipe de trabalho e agora, depois que esse trabalho termina entre aspas, ele traz pessoas para perto e as nomeia para que elas possam exercer liderança sobre o povo, para que possam ajudá-lo. E ele diz o seguinte: ele fala que Ananias era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E aqui a gente observa, como princípio, que essa é uma qualidade para promoção. Essa é uma qualidade para que a gente possa escolher pessoas para serem promovidas. Porque se uma pessoa é fiel e temente a Deus, provavelmente ela vai ser fiel e temente naquilo que ela faz. Porque uma pessoa que é fiel e temente a Deus, ela carrega o princípio de que tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Certo? É óbvio que nós temos pessoas aí que utilizam do nome e dizem, eu sou cristão, eu sou crente, e acabam dando muito mais trabalho na hora do serviço. Mas Neemias, ele soube identificar que Ananias era alguém que valia a pena trazer para perto e trouxe. E Anani, lembram lá no capítulo 1, que Anani é aquela pessoa que leva a notícia de como Jerusalém estava. Ele é aquele que chega a Neemias e leva a notícia, então desperta, né, Neemias para o que ele foi chamado para fazer. E ele diz o seguinte para esses dois: ele diz, olha, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Bom, olha só esse princípio. Lembrem que eles construíram, reedificaram os muros debaixo de oposição. Eles estavam cercados por inimigos, então eles, mesmo depois dos muros reconstruídos, olha o cuidado que eles tiveram. Não se abram as portas até que o sol aqueça, ou seja, durante a noite a cidade fica fechada. Nós construímos, mas ainda continuamos em guerra, continuamos vigilantes. Então não é porque você venceu uma batalha que você deve baixar a guarda. A vigilância ela tem que continuar. Lembre que em todo tempo eu venho falando aquilo que o livro nos ensina. Nós não podemos deixar brechas, nós não podemos deixar e facilitar para que o inimigo ataque as nossas vidas. Então, o que nós devemos fazer? Nos cercar de cuidados. E às vezes, e aqui no livro de Neemias, o cercar de cuidados foi: fechem as portas. Talvez na sua vida o cuidado seja: feche as brechas. Sabe por quê? Nós, seres humanos, temos a tendência de querer brincar e desafiar a tentação. Mas eu gosto de uma frase que diz o seguinte: ao invés de fugir da
Ao invés de tentar evitar a ferroada, evite as abelhas. Se você quer evitar o ferrão delas, evite as abelhas. O que isso quer dizer é: se cerque de cuidados, não brinque com a tentação, não brinque com a abelha porque ela vai te ferroar. Eu não sei qual é a sua abelha, mas não brinque, evite. Então o que ele estava fazendo aqui era se cercando de cuidados. E aí ele faz o quê? Põe guardas. Agora a gente tem a cidade, então vamos guardar a cidade. Só que um detalhe é: ponham guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. E aqui Neemias nos surpreende mais uma vez. Por quê? Olha só que interessante. Lembra na reconstrução que ele colocou as pessoas para trabalharem perto de casa? E um dos princípios que a gente trouxe era que, estando perto de casa, eu economizo tempo. Estando perto de casa, eu tenho mais qualidade de vida. Eu me lembro, em certo momento, certa ocasião na minha vida, acho que em 2009, ano de 2009, eu era militar, eu era fuzileiro naval. E eu trabalhava num quartel onde, para chegar, eu levava mais de 1 hora e meia. E teve uma transferência e eu não estava nessa transferência para um quartel mais perto, onde ficava 15 minutos da minha casa na época. E eu tinha um amigo que não queria ser transferido e eu cheguei nele e falei: vamos fazer o seguinte, eu vou no seu lugar, eu troco com você. E por que eu tomei essa decisão? Porque eu lembro, eu entrava às 9 horas, eu lembro que um dia era 6 horas da manhã, eu estava passando no engarrafamento em frente a esse quartel para ir até o próximo, que era muito mais longe, eu ainda ia levar muito tempo. E quando eu fui transferido, eu tive qualidade de vida, porque em 15, 20 minutos eu estava no serviço. Terminava o meu horário de trabalho, 15, 20 minutos eu estava de volta. Então, isso é o quê? Poxa, eu estou perto de casa, eu ganho tempo, eu ganho qualidade de vida. E Neemias fez isso. Além do que, olha só, eles estavam protegendo a cidade, montando guarda, protegendo em frente à sua casa. E eu não te conheço. Talvez, se acontecesse algo com você, eu não agiria. Mas quando o inimigo se levanta contra a minha família, eu me levanto como um leão para defender a minha família. Porque isso é um instinto. O ser humano, ele vai defender a sua casa, ele vai defender a sua família. Então, Neemias nos dá aqui uma aula, um show de como alocar recursos humanos. Ele coloca as pessoas perto de casa para que elas tenham qualidade de vida, mas não só para isso, mas para que elas possam também defender os seus. Porque aí aquele instinto de defesa que está entranhado no ser humano se manifesta no caso de uma guerra. Faz sentido, sim ou não? E aí ele vem, a partir do versículo 5, e ele traz a relação daqueles que voltaram a Jerusalém. É uma lista muito extensa, ela vai do versículo 5 até o versículo 63. E eu não vou ler aqui com vocês. Mas mesmo sem ler, eu vou extrair o princípio que ela traz. Ele começa falando sobre... Ele diz o seguinte: o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e registrasse as genealogias. E achei o livro das genealogias dos que subiram primeiro, ou seja, daqueles que voltaram para Jerusalém primeiro. E nele estava escrito. E aí ele começa a trazer genealogia por genealogia. E o que a genealogia nos ensina? Eu acho importante, porque se você é um estudioso da Bíblia, quando você chega no livro de Números e você começa a estudar genealogia, você tem vontade de pular, você fala: nossa, como isso é enfadonho, como isso é cansativo. Mas o que a Bíblia está nos mostrando, tanto em Números quanto aqui em Neemias, é que a sua genealogia é importante. O que a Bíblia está nos mostrando aqui é que família é importante. Conhecer as suas raízes é importante. Por quê? Um homem que não conhece o seu passado não consegue planejar o seu futuro. Um homem que não conhece a história dos seus antepassados, a história do seu povo, muitas vezes ele não admira o povo que tem, ou o povo de onde ele veio. E por que a nação de Israel é uma nação forte até hoje? Porque eles sempre passaram a história, a genealogia, eles sempre passaram a cultura. Então, o que ele está fazendo aqui, registrando a genealogia, é registrando
de onde eles vieram, até porque o sacerdócio era exercido por uma família específica, dos descendentes de Arão, entende? Você tinha os levitas, que eram da tribo de Levi, mas você tinha os descendentes de Arão, que eram os sacerdotes. Isso é tão importante porque, conhecendo o seu passado, conhecendo a sua história, é uma nação que consegue se manter fiel a Deus. Vamos lá. No ano, não lembro se foi no ano 70 depois de Cristo, mas quando os judeus foram dispersos por Roma, depois que eles foram perseguidos, muito depois da morte de Cristo, na perseguição aos apóstolos, e quando os romanos derrubam o templo e dispersam os judeus, deixou de existir a nação, eles foram espalhados pelo mundo. E eles só foram reconhecidos como nação novamente após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, no intervalo de mais de 1.700, 1.800 anos, quase 1.800 anos, eles foram um povo sem uma terra. Mesmo assim, eles conservaram as suas raízes. Por quê? Porque eles passavam a sua história, porque eles passavam a história das suas gerações. Então, o que o livro de Neemias está nos mostrando aqui é: conheça a sua história, conheça o seu povo, conheça as suas raízes, conheça de onde você veio. Às vezes você olha para os seus pais e não os trata da forma que deveria tratar, ou não tem orgulho deles como deveria ter. Só que quando você para observar a história deles e tudo aquilo que eles já venceram, a sua perspectiva muda, a sua visão muda. E aí você olha e fala: uau, eles já venceram tudo isso, eles tiveram todas essas batalhas e eu não sabia. Então, conhecer a sua história é importante. Um outro princípio que a gente traz aqui, e que eu pulei, é que no versículo 4, olha que interessante, no versículo 4, Neemias diz o seguinte: que a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não estavam edificadas. Ou seja, eles tinham reconstruído os muros, mas as casas ainda não tinham sido construídas. E um grande princípio que eu consigo extrair daqui, eu espero que faça sentido para você, é que nenhum lar é construído fora do ambiente de proteção. As casas, o lar só foi construído depois que os arredores estavam protegidos. Então, lembra do que eu falei de você se proteger, de evitar as abelhas? Você não consegue construir nada fora do ambiente de proteção. Então, se cerque, se blinde, se afaste daquilo que te afasta de Deus, se afaste daquilo que faz com que o inimigo se aproxime de você. E depois disso, você terá condições de construir algo na sua vida. Amém ou não? Então, vamos lá. Avançando. Vamos avançar. Eu falei da genealogia, falei que vai até o versículo 33. E eu quero trazer algo aqui para vocês, para a gente se encaminhar para o final. No versículo 63, Neemias diz o seguinte: dos sacerdotes, dos filhos de Abaías, dos filhos de Cós, dos filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Olha só, esses citados não acharam seu nome no livro da genealogia, ou seja, ninguém sabe de onde eles vieram, ninguém sabe de a qual família eles pertencem. Então eles se dizem sacerdotes, mas não podem exercer o sacerdócio, porque eles não têm história. Cara, isso é muito poderoso. Você precisa conhecer a sua história, você precisa saber de onde você veio. E por que eles não puderam exercer o sacerdócio? Porque, como eu disse, apenas aqueles descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. Felipe, mas eles eram levitas? Poderiam ser. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote. Sacerdote é apenas aqueles que vêm da família de Arão. Entendido? E aí ele diz o seguinte, no versículo 66, que toda essa congregação foi de 42.360,
fora os seus servos e servas, que foram 7.337. Ou seja, eles tinham aqui quase 50 mil pessoas. Contaram inclusive os cavalos, contaram inclusive os camelos. E aí, no versículo 70, ele diz que alguns dos cabeças das famílias construíram para a obra, contribuíram para a obra. E ele começa a lista dizendo o seguinte: o governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias. Gente, quem era o governador? Vocês lembram disso? Quem era o governador aqui no caso? Era o próprio Neemias, certo? Então, ele está falando o quê? Que ele mesmo contribuiu para a obra com tantos mil daricos, com 2.000 zarráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. Neemias estava aqui começando a restabelecer o serviço dos levitas, ou seja, restabelecer o templo. O que ele estava fazendo era dando início a um reavivamento. Porque, beleza, eles tinham a estrutura dos muros, agora eles precisavam do reavivamento espiritual. E essa contribuição deles foi para a obra do templo, foram contribuições para o templo, na verdade. E ele começa a lista com o nome dele, o governador deu tanto. E por quê? É importante saber disso. Porque tudo o que a gente tenta fazer, os líderes devem fazer primeiro. Neemias era o líder. Então, quando ele puxa a lista, ele está dando o exemplo. E eu quero deixar esse recado para você. Na sua casa, seja o primeiro a fazer, seja a primeira a fazer. No seu trabalho, seja o primeiro a fazer, seja a primeira a fazer. Na sua igreja, seja o primeiro, seja a primeira. Dê o exemplo. É esse padrão que a Bíblia nos ensina. Neemias coloca o nome dele como primeiro para dar exemplo, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Lembra quando a gente falou lá nos capítulos anteriores que quando Neemias começa a falar da reconstrução, ele coloca o sacerdote logo no início, que ele foi o primeiro a começar, por quê? Porque era um líder. Então, quando as pessoas olham um líder fazendo, elas se inspiram e também fazem. Então, aqui ele cita as contribuições, mas o que eu quero dizer para vocês é: guardem esses princípios. E se você é um líder, seja o primeiro a fazer. Ele termina dizendo que os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os servidores do templo, alguns do povo, habitavam nas suas cidades, ou seja, o povo habitava fora. Mesmo assim, eles se direcionavam para lá. E aqui a gente vê que começa um reavivamento, não só a reconstrução dos muros, mas também um reavivamento da vida espiritual do povo, que é o que a gente vai observar nos capítulos seguintes, tá bom? Então esse é o capítulo 7 de Neemias. Eu espero que você tenha extraído os princípios daqui, mas além de extrair, anote, aplique isso na sua vida, tá bom? E se você está ouvindo esse áudio, que o Senhor te abençoe. Se você está vendo isso em aula, né, pelo YouTube, deixe o seu comentário quais princípios você consegue extrair, tá bom? Fiquem com Deus. Meu nome é Felipe Firmino. É um prazer servir vocês. Tchau, tchau.